E pessoal, bora para mais um episódio do podcast. O podcast aqui de toda segunda-feira, às 20 horas, aqui no canal do YouTube, Juliana Rangel News. Já se inscreveu no canal? Gente, todo mundo fala, nossa, ela só começa pedindo. Eu começo mesmo pedindo, tá? Porque é tão importante a sua inscrição, a você ativar o sininho aqui pra gente que é criador de conteúdo. E toda semana aí tem muito conteúdo aqui no canal para você sempre ter em primeira mão, assim, assuntos legais. E é importante que você também compartilhe, curta, ative sininho, se inscreva, enfim, para estar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, tá bom? Chegamos ao episódio de número 50, gente. Um ano aí no ar já, esse podcast aqui do Juliana Rangel News. Também lá no Spotify você pode acompanhar também todos os nossos conteúdos semanalmente, tá bom? Antes de apresentar o meu convidado, vamos falar da Claro. Você que não tem internet em casa ou está pensando em trocar, em ter, tá na hora. A hora é agora, tá bom? Porque além de você ter aí na sua casa, ó, eu tô falando de 500 mega, tá bom? Para você se divertir aí com jogos, filmes, o que você quiser fazer, estudos, né? Enfim, a ultra velocidade, a internet de fibra, tá? É a melhor internet que temos aí no mercado. E o preço, gente, no combo multi por apenas R$ 99,90. Então é a hora de você mudar os planos. Ah, não tô curtindo muito a internet que eu tô aqui, não. Não é claro, né? Então já tem que aproveitar e já tem que aproveitar aí a oportunidade de mudar aí para Claro e já ter a melhor internet na sua casa, no seu trabalho, no seu comércio, onde você quiser aí uma internet de ultra velocidade, tá bom? Hoje vocês estão vendo aqui na mesa, gente, olha isso aqui. Falei que não vou devolver, não, vou deixar aqui comigo. Ainda bem que o Bernardo não tá aqui, viu? Que se ele estivesse aqui, aí ia dar um páreo bom, viu? Mas olha que bacana, ó, a gente tem Kombi, a gente tem um ônibus que na verdade é meio que uma Kombi, É né? uma Kombi, é uma Kombi, Transformado, uma Kombi escolar, né? o Fusquinha. Por quê? Porque hoje nós vamos falar desse universo, gente, os apaixonados por veículos aí da Volkswagen da década de 50 para frente, mas a gente está falando dos principais aqui, né? Que é o Fusca, a Kombi, a Brasília, e vamos falar um pouquinho desse universo. E eu trouxe hoje aqui no podcast que a história dele é muito curiosa, viu? Porque ele falou para mim que desde menino, aí dos 13, 14 anos, ele já sempre gostou desse universo, mas nunca teve algo como profissão, vamos dizer assim, né? Então hoje ele se encontrou, ele trabalha praticamente com isso, vai contar um pouquinho a história dele, porque a gente está falando aqui da Rádio Volks, tem tanto hoje as redes sociais aí, Instagram, muito conteúdo também no canal do YouTube, né? Para falar desse universo dos apaixonados, né? Por esses veículos que tem tanta história, né? Que agora ele comentou, o principal de tudo é a história por trás desses veículos que as pessoas carregam, né? Eu tô falando aqui do Rodrigo Roberto Reis. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Ju. Eu que agradeço o convite de estar participando aqui do podcast aqui. E estamos aí para contar a história um pouco da Rádio Vox, como começou um hobby que virou profissão. Exatamente. Porque, ó, falar um pouquinho do resumo dele, ó. Técnico em processamento de dados, cursou administração de empresas, ó, radialismo, ó. Também, ó, já Também. é, né? Estuda audiovisual, trabalhou, né, muito desde Sim, cedo sim, e sim. estudava à noite. Já foi gerente do McDonald's, design gráfico, gerente de banco, corretor de seguros e vendedor de caminhão de isca, né? Ou seja, olha tudo Você vê tudo que isso a para gente você passou, chegar né? aqui. É, literalmente, literalmente. Isso aqui, na verdade, estava na ponta do meu nariz e eu não enxergava, né? Eu não conseguia enxergar como uma profissão e uma oportunidade. É, como você disse, né? Eu comecei a trabalhar desde cedo e eu sempre fui aquele cara que eu trabalhava porque precisava ter as coisas, né? Eu queria ter um carro, eu queria comprar uma roupa, a gente A era gente tinha que adolescente. A trabalhar, gente né? era adolescente, você queria ir numa baladinha, o pai não dava dinheiro, né? Você tinha que se Não, virar. Então era exatamente. aquela coisa de você trabalhar das 7 às 6 da tarde, chegar em casa, tomar banho, sair, já ir pra escola, enfim. E eu sempre ficava me perguntando, às vezes eu conversava com as pessoas, eu via pessoas falando assim, nossa, eu amo a minha profissão. E eu falo, caracas, não é possível. Como é que o Tipo cara... assim, porque eu não amo a minha Eu falei, profissão. eu trabalho porque eu preciso ter as coisas, eu tenho conta pra pagar, mas assim, eu que sempre busquei essa coisa de querer saber o que é amar a profissão, né? O que é realmente fazer o que a gente gosta. E hoje eu
aí tô com 46 anos, né? Mas começou aí com 38, 39 mais ou menos. Hoje eu sei o significado disso. E assim, Ou seja, você traz um hobby, uma paixão por esse universo sim, desses veículos desde os seus 14 anos, sim, mais por ou aí. menos, Uhum. mas nunca foi algo profissional. Não, sempre foi um hobby. Gostava de ir em eventos, né? Porque existe um mundo por trás disso Mas tudo. quem te apresentou esse mundo pra você na Ju, na época? verdade foi assim, acho que partiu de mim, sabe? Porque meu pai não Não tinha gostou, minha mãe não nada. gostava tal, mas eu tinha um pouco dessa questão da nostalgia, de adolescente, né? De você, daquela época dos anos 90, você viu o pessoal andando com aqueles carros legais e falou, eu quero ter um dia isso, mas a gente não podia, né? E aí isso foi despertando em mim e eu fui conhecendo um mundo à parte por trás disso, né? E depois, gostava muito de customização de carro e tudo mais, mas depois eu fui conhecer um pouco a história por trás disso tudo, né? De quando começou da construção dos carros, da ligação das pessoas, né? Com os carros. Se a gente parar para pensar, você pega fotos da década de 70, o carro, na verdade, na época, ele era uma conquista para a família, né? Você pegava, assim, Muito. antigamente você tinha o pai, quando comprava um carro novo, ia a família toda para frente da casa, os avós, né? Fazia foto com os filhos Registro, com o né? carro, né? Então, É que hoje se popularizou muito. Hoje é sim, muito sim, mais sim. fácil ter um veículo, como antigamente não existia. Não. Só tinha realmente carro e eram pouquíssimas opções, né? Sim, com certeza. E só quem realmente tinha condições ali de comprar, até porque eu acredito que não existe nem financiamento, essas coisas, nada disso, né, na Não, na época época. não tinha. E o Fusca, na verdade, quando ele veio para ser o carro do povo, né? Porque o próprio nome Ele foi, na Volkswagen verdade, mesmo. o primeiro para ser o popular, vamos dizer Sim, assim. sim, justamente, né? E o nome Volkswagen realmente o significado é carro do povo, né? Em alemão. E, enfim, quando Ele é de 1934, né? foi quando começou o primeiro. Na verdade, o projeto do carro foi solicitado pelo Adolf Hitler, junto ao Ferdinand Porsche, para que o carro pudesse fazer um carro para ser utilizado na guerra, usar no deserto, que não fosse refrigerado a água, e sim refrigerado a ar, o motor do carro. Então, por isso, para poder usar no deserto e tudo mais. E aí, com o fim da guerra, a Volkswagen resolveu produzir esse carro para atender realmente a população num preço muito mais barato. E aí o carro foi produzido e Virou fabricado. paixão mundial. Virou paixão mundial no mundo inteiro. E o design dele, Rodrigo? Ju, assim, Aquelas curiosidades, gente. as curvas do carro e tudo mais, né? É uma coisa que, assim, isso chama muito a atenção de crianças, por exemplo, né? As crianças olham o Fusca, eu também não sei te dizer, porque o próprio design do carro, quando foi feito, na época, né? Como eu disse, ele foi feito para ser utilizado no deserto, então é um carro que se tombar, você consegue voltar ele fácil de novo. A reposição do carro, ele é muito rápido, a troca de peças e tudo mais. Então eu acredito que seja por isso, né, que foi feito esses... Para ser mais fácil, para né? ser mais fácil, a questão de aerodinâmica também do carro e tudo mais, né? Então, enfim, mas chama atenção. E uma curiosidade, né? Se você pegar um Fusca e uma Kombi e colocar um do lado do outro, a distância entre eixos deles é a mesma. Então, se você tirar a carroceria do Fusca e colocar uma Kombi em cima, é a mesma coisa. É o mesmo tamanho. É o mesmo tamanho. E não parece. Não. Não Eu parece. acho que talvez a proporção, né? A proporção de laterais, cima, altura, Isso, né? justamente. Enfim, e aí existe toda uma história por trás disso, né? O Fusca, a Kombi, o carro em si foi produzido no mundo inteiro, então você tem vários fatos históricos, né? Com relação a isso. Eu até, há um tempo atrás, eu tive até um problema no meu Instagram, porque eu fiz uma publicação da história do carro, né? Onde aparece Adolf Hitler e Ferdinand Porsche fazendo a apresentação do carro, e infelizmente minha conta foi bloqueada. Porque acharam que você estava Porque, fazendo... Não, falou que eu estava fazendo apologia à instituição de alta periculosidade, né? E aí eu tive que entrar com recurso, mostrar fatos históricos para depois Porque, ser na liberado. verdade, está na história. Não Tá tem na como você história. tirar o Hitler da história, né? Justamente. E aí você conseguiu Não, e aí reaver. depois de um tempo eu consegui reaver minha conta no Instagram e tudo mais, mas foi bem intenso, assim. Mas tirando isso, o carro fez história, né? Você pega fotos de Woodstock na época, né? Todo mundo com Fusca, customizava os carros, as Kombis, enfim, era um carro acessível e as pessoas utilizavam até hoje, né? Você pega em feiras aí os feirantes utilizando esses carros e muita gente às vezes tem um valor agregado e não sabe o quanto tem guardado de repente em casa. E com relação à utilização do carro para colecionadores e tudo mais. E uma das coisas mais legais assim que eu vejo hoje com relação à história
é a ligação das pessoas com esses carros, né? Às vezes tem pessoas de idade que eu já achei carros raríssimos guardados na garagem, aqui em Ribeirão Preto mesmo. E as pessoas, Rodrigo, não adianta você me dar 200, 300 mil reais do carro, eu não vou vender. Porque o carro já não anda mais, mas o fato de eu pegar o meu café da tarde e sentar aqui na minha garagem, né, e ficar olhando para o carro e lembrar tudo que eu vivi com isso aqui, não há dinheiro no mundo que pague. Né? Então, o dia que eu morrer, que os filhos quiserem vender, que venda, mas eu gosto de olhar e lembrar das viagens que eu fiz com o marido, dos filhos que eu formei, né? Enfim, de tudo que eu construí através desse carro que me ajudou. Rodrigo, e hoje, assim, todos esses veículos, eles não são mais fabricados, né? O Não. Fusca até teve o relançamento Teve o relançamento, tempo. né? Há pouco tempo, mas foi bem curto, né? Mas hoje não são mais fabricados e virou carros colecionáveis. Então, o que tem é o que está no mercado e acabou. É o que tem Cada tá no um mercado que e guarde acabou. o seu. Justamente, né? A gente fala assim, acabou? Não, porque, você tem carros da década de 50 rodando hoje em dia, né? Se você pegar carros de 10 anos atrás que foram produzidos pela indústria hoje, sumiram do mercado porque o carro simplesmente desapareceu, né? Mas foram feitos para durar. Né? Então, virou um estilo de vida. E para colecionar também, para colecionar, né? mas virou estilo de vida também para as pessoas. Tem muitas pessoas que gostam, sabe? São muitas histórias que eu vivenciei com a Rádio Vox, de pessoas que eu falo, caracas, né? É uma coisa surreal, assim. Não dá para entender. Me conta uma história que você lembra, assim, de uma pessoa que tenha um veículo desse, que é uma história muito curiosa, assim, que você lembra, que você deve ouvir muita história. Não, eu vi muita história. Mas assim, a minha prima, recentemente eu gravei com ela, ela ganhou um Fusca do pai dela. Ela é casada, tem filho, ela tem um carro normal, plastimóvel, como a gente costuma dizer, que são os carros de plásticos atualmente hoje. E o pai dela tinha restaurado um Fusca e deu um Fusca para ela de presente. Para ela poder utilizar, tal. Então ela ia pro banco e voltava todos os dias com o carro, e o carro deles, da família, acabou ficando com o marido, porque como o pai deu para ela quis usar o carro, e ela nunca teve um Fusca na vida. E eu fui gravar uma matéria com ela, porque eu queria entender qual é a experiência dela com 5 meses de uso do carro, o que ela me fala, né? Se ela gosta, se ela odeia, porque o Fusca é assim, ou você ama ou você odeia. Ela falou assim, Rodrigo, faz 5 meses que eu tô com o carro, eu nunca tive um Fusca na minha vida. Se você me falar hoje que eu vou vender esse carro, eu falei, eu não vou vender. Eu falei, por quê? Eu não sei o que acontece, mas existe alguma relação muito forte. Quando eu entro dentro desse carro, é o meu momento, eu ligo a minha música e eu saio, sabe, tendo a sensação de que eu tô andando como se eu estivesse vivendo na década de 70, né? Na década de 60, na década de 80, escutando as minhas músicas. Então existe uma conexão muito forte que eu não sei explicar. Ela falou assim, eu peguei uma paixão pelo carro que eu não vendo de jeito nenhum. Porque assim, vamos analisar o Fusca. Sim. Eu já dirigi Fusca. Na época, na verdade, o meu primeiro namorado tinha um Fusca. Sim. Eu saía do carro cheirando gasolina. Então, assim, eu saía toda arrumadinha, perfumada, e eu chegava no local clássico, cheirando, né? Gasolina. É o clássico, né? Ar-condicionado, imagina, Nation. A direção, cara, pra eu estacionar esse carro, aquela desse tamanho. Grande, né? Uma que eu já não sou boa em baliza, né? E vira, e fala, meu Deus, e ele mesmo pequenininho, cara, pra mim é um caos estacionar. Sim. E fora, né? O balanço. Você vai assim, ó. Então você já chega assim com a cabeça, né? Ou seja, resumindo, tem que amar mesmo, né, Rodrigo? É que às vezes é assim. Porque assim... A pessoa não tem uma experiência com o carro e ela vai pegar um carro que é ruim. Aí vai ser traumático para ela, mas se você pega um carro restaurado hoje, por exemplo, é completamente diferente. Né? Vocês colocam conforto ali, então. Na verdade, assim, as peças hoje já são completamente diferentes, né? Hoje você já pode colocar uma direção elétrica, por exemplo, uma direção hidráulica num Fusca, uma direção elétrica numa Kombi, você consegue adaptar alguns confortos no carro hoje. Mas se você pegar um carro original realmente como era, ele não era desse jeito como as pessoas acabam criando esse trauma, né? Que no caso da minha prima... ela tem essa relação com... Eu não tenho memórias muito boas de Fusca. Eu vou lembrar uma outra história. Eu tinha uma amiga, a Priscila. Hoje, inclusive, ela mora na Alemanha. Sim. Ela casou com um alemão. Ela tinha um Fusca azul. E a gente ia para todos os cantos na adolescência com esse Fusca azul dela. E eu falo que eu brincava assim com ela, que uma vez a gente passou um frio. Eu falo, meu Deus, era mais gelado dentro do Fusca do que se eu estivesse fora. Porque a gente pegou estrada, né? Eu lembro que a gente foi para Monte Alto, num evento, final do dia. Sim. Tava fresquinho. Na volta,
meia-noite, mas um frio, assim, era julho, agosto, e o vento, tipo, eu falava, Priscila, esse carro não é vedado, entra vento para todos os cantos, ou um gelo, mas assim, brincando, claro, pelo amor de Sim, Deus, sim, sim. sei das memórias, assim, mas eu falo que as minhas poucas experiências que eu tive... Então, mas é que tá, você vê uma coisa que marcou Mas você. marcou, né? e às Então, vezes a assim, gente brinca, quando a né? gente utiliza, o carro tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Que são essas coisas que às vezes Não, gente, mas acontecem. eu tô brincando. Eu falo o lado ruim, mas não tinha nada de ruim, não. Na Sim, sim, época, sim. são lembranças maravilhosas. Na Não, época sim. que a gente aproveitou muito. Aquele Fusca, a gente viveu muito com aquele Fazia muita Fusca. coisa, né? Muito, entendeu? Eu, às vezes, recebo... Uma vez eu tava aqui em Ribeirão Preto e aí uma família me abordou na rua e o cara falou, nossa, eu conheço você do YouTube. Tava ele, a esposa, os filhos, assim, né? Bem vestidos, tinham acabado de tomar café. Eu falo que era a família Doriana. Sabe a família da propaganda de manteiga, de margarina? Fico muito feliz. Ele falou, nossa, eu quero comprar um Fusca pra andar com vocês. Eu olhei pra ele e falei assim, não faça isso. Eu falei pra ele, uma brincadeira que eu fiz, sua vida vai acabar, vai ser só dor de cabeça e tal. Mas, porque a pessoa, quando ela se propõe a querer viver isso, ela tem que saber que ela vai passar momentos bons e momentos ruins, né? Ele vai te deixar na mão em algum Uma momento. hora ele vai te deixar na mão, porque é uma coisa que é meio espiritual o negócio, a gente não sabe explicar. Não, e é né? carro, né? É um veículo, todo veículo alguma coisa andar. E assim, quanto mais antigo, a Sim, probabilidade com é certeza. maior de... Mas né? existe hoje você, claro, que se você fazer manutenção, que nem eu viajo com a minha Kombi Brasil inteiro, né? E ela nunca me deixou na mão na rodovia, nunca, porque eu sempre faço as manutenções preventivas e tal, então é um carro que eu uso ela constantemente, ela virou minha marca hoje, né? Então é isso. Rádio Vox, ela surgiu de uma paixão, assim, que eu já via, como você disse, né? Então, mas, por exemplo, você falou que você deu o start aí com 38 anos, né? O que você fazia na época que você fechou um ciclo e foi para esse lado? Na verdade, assim, Ju, como você disse aí no começo, eu vim trabalhando desde cedo. Isso pra mim era um hobby. Eu chegava no final de semana, eu queria pegar o meu Fusquinha, sair pra encontros, conhecer pessoas. Eu não tinha Rádio Vox, não tinha nada, mas eu conheci muitas pessoas, né? Não só em Ribeirão. Na época eu morava em Araraquara, né? Minha família é de lá. Ribeirão, você tá há 14 anos, né? E, enfim. E aí eu conheci muitas pessoas e tal. E isso era uma coisa que era o meu hobby. Então, e aí depois eu comecei a organizar eventos. Né? Entender um pouco mais, comecei a organizar eventos, participava de eventos fora de Araraquara, ia para São Paulo, ia para os grandes eventos e tal. E isso foi como hobby e tal, até que um dia eu trabalhando, né? Na época acho que eu estava na Scania, trabalhando como vendedor de caminhão e tal. Pô, eu era um cara infeliz, assim, profissionalmente, sabe? Eu trabalhava realmente porque eu precisava e tal, mas eu falava, cara, eu precisava dar uma virada na minha vida e eu não sabia o quê. E eu sempre fui um cara muito temente a Deus, sabe? Pedia sempre para que ele pudesse me abrir os olhos e mostrar para mim alguma coisa. E eu ficava procurando e eu não achava. Mas aquela coisa, né? Ansiedade, né? Então, tudo é no seu tempo. Minha mãe sempre dizia para mim uma história que era muito legal. Uma vez, um homem se encontrou com Deus e perguntou assim para Deus, quanto é 1 milhão para o Senhor? 1 milhão para mim é 1 centavo. E aí ele perguntou novamente, quanto é 1000 anos para o Senhor? 1000 anos para mim é 1 segundo. Aí o homem falou assim para Deus, me dá 1 centavo? Deus falou assim, aguarde 1 segundo. Né? Então minha mãe sempre dizia, falava assim, tudo é no seu tempo, espera. Né? Espera porque uma hora vai acontecer. E eu comecei a olhar tudo que eu vivenciei profissionalmente, eu sempre procurei tirar as coisas boas para que eu pudesse em algum momento estar preparado para utilizar isso. Em algum momento, em alguma fase da minha vida. E foi quando eu resolvi querer fazer radialismo. Alguém falou assim, você tem uma voz legal, por que você não vai fazer rádio, não sei o que e tal? E eu nem tchum, né? Aí eu trabalhava e tal, eu falei, vou fazer curso de rádio. Aqui no Senac, em Ribeirão? Fui fazer no Senac aqui em Ribeirão. E aí quando eu fiz uma palestra para saber como é que era o curso, acendeu uma coisinha ali. Eu falei, opa. Acho que eu gosto. Né? Eu falei, gostei disso daqui. E aí eu comecei a fazer, me inscrevi no curso, comecei a estudar, as aulas eram de terça e quinta, se eu não me engano, à noite, né? Só que você tinha vários alunos e o tempo que você tinha para ficar no estúdio era um pouquinho. Tipo 10 minutos, 15 minutos. E você ansioso ali para querer praticar o que você tá aprendendo. E aquilo foi me acendendo, foi despertando. Eu falei, tô gostando disso daqui. Só que as pessoas no curso nosso lá, eu quero trabalhar. A cabeça deles era sair dali e trabalhar numa rádio, né? E eu não tinha essa intenção ali de trabalhar numa rádio. Eu não sei porquê, mas aquilo não me chamava atenção.
E aí eu falei assim, bem, já que eu não consigo praticar na aula, o tempo que eu quero é muito curto, eu falei, eu vou montar uma rádio na minha casa. E aí eu montei uma web rádio em casa, fui dar uma pesquisada, saber como é que funcionava e tal, e montei uma web rádio. E aí eu fui lá e montei, chamava Trip, a melhor trip do seu rádio. Como eu conheci um pouco de designer gráfico, eu fui lá, montei flyer, fiz camiseta, fiz um monte de coisa e tal, e botei a rádio no ar, né? Na minha casa mesmo. E aí você está aqui na Trip, a melhor trip do seu rádio, eu sou o Rodrigão Reis, tal, tô aqui com vocês até tal hora. E aí eu soltava a música, mas assim, ninguém ouvia, porque era uma web rádio, ali eu tinha como ver a estatística, né? Às vezes entrava uma pessoa que era minha esposa, que estava no quarto. E eu falava assim, manda uma mensagem... O começo é bem assim, né, Era Rodrigo? bem assim, né? Era bem assim. E aí aquilo foi dando uma desmotivada, sabe? Porque eu falava, caracas, eu tocava sertanejo, tocava rock, tocava um pouco de tudo e nada. E aí eu falava, aí um dia eu falei, manda mensagem pra gente aqui, se você quer pedir uma música, chegava uma mensagem, era minha esposa. Fala mais baixo que eu tô tentando dormir, né? Aí eu ia lá e diminuía. Enfim, e aí um belo dia eu escutava muito rádio, eu falava, caramba, né? E aí eu fui entendendo que o rádio era mais informação e menos música, né? Tinha um morning show na época, tal, ainda tem, né? Na Jovem Pan. Eu escutava tal, e eu falava, cara, por que eu não começo a trazer um pouco mais de informação? Conteúdo, né? Trazer um pouco mais de conteúdo, não ficar só tocando música. E aí eu falei assim, mas caramba, né? O que eu vou falar? O que eu sei falar? E aí um belo dia eu tava olhando e vi meu Fusca na garagem, eu falei, caramba, né? Eu gosto disso, por que eu não monto uma rádio para falar sobre isso? Não tinha nada sobre isso. E aí do dia pra noite eu cheguei do curso em casa, eu fiquei maquinando aquilo o tempo todo no curso, cheguei em casa, era tipo 11 horas da noite, e eu virei a madrugada, eu falei, vou montar a Rádio Vox, né? Montei uma logo, mudei tudo na capa, tal, no site, né? Falei, vou começar a Rádio Vox aqui, vai ser uma rádio voltada para o mundo Volkswagen AR, falar de evento. Eu conheço isso, eu sei falar sobre isso. E aí eu fui lá, mandei pros meus amigos, vou começar, entrei no ar. E aí, aí eu fiquei acompanhando lá, né? Primeira meia hora, começou a pingar 2, 3, 10, 15, 20, 30, aí começou a aparecer gente, aí eu comecei a ficar nervoso, né? Que eu falava, caramba, o negócio tá... E aí, crescendo. Assim, no primeiro dia que eu entrei ao vivo, aí as pessoas começaram a mandar mensagem, pô, Rodrigão, que legal, Rádio Vox, toca a música aí, anuncia que vai ter evento em tal lugar e tal. E aí o negócio começou a pegar. A web rádio. Até então, eu era zero à esquerda com rede social, né? Não mexia com Facebook, o Instagram na época ainda tava começando a... E aí as coisas começaram a acontecer, Rádio Vox, eu chegava doido em casa na terça-feira à noite, que eu fazia programa de terça e quinta. E aí um dia uma empresa entrou em contato comigo, né, que vendia peças, tal. Rodrigo, eu queria saber como é que faz para fazer anúncio aí na Rádio Vox. Aí era um hobby, era uma brincadeira. Eu falei, opa, beleza, né? Eu falei, cara, custa R$150 por mês aqui que eu pago meu stream. Eu falei, não, eu pago o stream para você por mês aí. Eu falei, beleza, a rádio tá paga, né? E aí começaram a aparecer pessoas entrando em contato, querendo patrocinar a Rádio Vox para eu falar da empresa dele, né? E aí a web rádio estourou. E aí foi um dia que uma pessoa falou assim pra mim, um pessoal de uma cidade, acho que foi Santo Antônio da Alegria. Rodrigão, tudo bem e tal? Cara, a gente acompanha você na web rádio. Como é que funciona pra você fazer uma transmissão ao vivo aqui do evento? Aí eu vi uma oportunidade de negócio ali. Falei, cara, eu vou formatar alguma coisa aqui e eu te mando depois por e-mail. E aí eu fiquei pensando em casa, falei, bem, se for pra fazer uma transmissão ao vivo somente no local, eu vou cobrar tanto. Se for para eu transmitir via internet, eu vou cobrar tanto. E desde que ele me dê internet. Aí eu passei e eles me contrataram. Foi a primeira vez que eu fui fazer uma transmissão ao vivo no evento. E aí você transmitiu para a rádio? YouTube não. Não, você nem tinha o YouTube ainda. Nem tinha o YouTube nada, nem tinha. Meu negócio era só web rádio, mas as pessoas ouviam. Tinha um aplicativo da web rádio que eu criei depois e tal. E aí eu falava onde eu tava, né? Tô aqui em Santo Antônio da Alegria, então as pessoas vinham conversar com a gente, eu botava a pessoa ali ao vivo e falava da história do carro dele e tal. E aí a Rádio Vox começou a crescer, e a gente começou a ter ouvintes do pessoal do Chile, da Argentina, o pessoal mandava mensagem, entrava em contato e tal. E aí a gente meio que estourou. Aí eu fui fazer evento da Hot Vox em São Paulo, que era um dos maiores eventos do Brasil na época e tal, né? Ainda é um dos. Fiz transmissão ao vivo de lá e a coisa foi acontecendo. Até que um dia nós fomos para Argentina, fui para Argentina, eu e minha esposa, e aí o pessoal entrou em contato com a gente lá, e eu fui lá, bati um papo com a rapaziada, fiz uma transmissão ao vivo com eles. De lá nós fomos para o Chile, no aniversário do Beatle Friends Chile em Santiago,
que pra gente foi muito legal, porque foram buscar a gente numa carreata de Fusca no hotel. Foi muito bacana, sabe? Até pegamos um terremoto lá, foi super engraçado, porque minha esposa, nós estávamos no hotel, o terremoto aconteceu a 40 quilômetros de Santiago, e aí eu tava deitado na cama, a cama tremeu, assim, aí minha esposa, amor, traz um remédio pra labirintite que eu tô passando mal. Meu Deus! Eu E era falei, um não foi um terremoto que caiu de TV, caiu tudo lá, enfim. Mas, e aí, o que aconteceu? Aí eu fui pro Facebook, comecei a fazer transmissão ao vivo no Facebook, aí a coisa foi acontecendo, mas até então era hobby, eu continuava trabalhando, né? Não, ainda não, você não tinha rentabilidade disso ainda. Tinha uma rentabilidade para se manter, mas as coisas foram acontecendo. E aí aí começou a pegar Spotify, Deezer e tal, e aí a audiência da Rádio Vox começou a cair, porque a galera começou a migrar para isso aí. Eu falei, vou ter que me reinventar. E foi quando o Instagram começou a crescer e tal, o Facebook já tava ficando aquela coisa mais pra tiozão, né? Que é o seu público também, né, Rodrigo? Que é o meu público também, né? E aí eu falei assim, cara, eu preciso me reinventar, né? E aí veio pandemia. Nesse período da pandemia, eu tinha uma farmácia, pra você ter uma ideia. Acho que eu nem sei se eu falei isso aí, né? Eu tinha saído da Scania, eu tinha montado uma farmácia. A farmácia não está não aqui está no mini currículo. Mas eu abri uma farmácia, isso antes, eu trabalhava com medicamento de reprodução humana. Era eu, mais o farmacêutico, a gente fazia entrega em algumas clínicas aqui em Ribeirão. E aí o que aconteceu? A Rádio Vox começou a acontecer, e aí veio pandemia e eu precisei fechar a farmácia, né? Fechamos a farmácia, mas assim, eu fechei a farmácia antes da pandemia bater, né? Então deu tudo certo, eu já tinha ciência do que ia acontecer na época e tal, então fechamos a farmácia. E aí um amigo meu que é youtuber em São Paulo, que é o Marcos Botelho, falou, a gente conversou bastante, alguns amigos, vem pro YouTube. E na época da pandemia, eu comecei a fazer live no Instagram. Né? Aí que tava em alta na época, eu fui pro Instagram, e aí acho que eu fui um dos primeiros, ali comecei a fazer live com a galera nossa, do mundo Volkswagen Ara, aí comecei a entrevistar a rapaziada e comecei a conhecer muita gente, e aí a Rádio Vox começou no Instagram, começou a crescer ali. E aí eu falei, vou pro YouTube. Só que pra ir pro YouTube, eu falei, cara, eu preciso entender isso aqui, né? Como é que vai funcionar, como é que funciona essa máquina do YouTube, eu preciso... Né, eu vi uma oportunidade ali, só que nesse meio período eu já tinha me formado em radialismo no Senac, fui fazer audiovisual e aquilo me acendeu um negócio, eu falei, é isso que eu quero. Aí foi quando eu e minha esposa sentamos e conversamos e eu falei assim, eu vou me dedicar à Rádio Vox. Ela falou, é isso? Eu falei, é isso que eu gosto. Né? A sua esposa faz o quê, Rodrigo? Ela trabalha numa clínica de reprodução, ela é enfermeira, né? E ela falou assim pra mim, é isso que você quer? Eu falei, é. Ela falou assim, então vamos junto, né? Aquela ditado, né? Por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Então ela sempre... ela gosta desse universo? Ela gosta... Ou ela aprendeu a gostar com você? Ela aprendeu a gostar comigo, mas ela não frequenta muito evento e tal, assim, porque apoia, a vida né? dela também é muito corrida, né? Então ela respeita e tal. E ela falou assim, vai. Eu falei, vou. E aí eu falei... Agora não é um caminho sem volta. Não tem mais como eu desistir disso aqui. Porque se eu voltar, eu vou voltar a ser um cara infeliz de novo. Porque aquilo foi me fomentando de uma tal forma que eu falei, é isso que eu quero e eu vou cair de cabeça nisso. E aí foi quando eu tirei um ano e eu fiquei estudando audiovisual antes de entrar pro YouTube, durante a pandemia. Eu botava a bunda na cadeira às 6 horas da manhã, eu saía às 10 horas da noite estudando. Aprender a filmar, aprender como montar um roteiro, como funcionar, para depois entender um pouco mais da máquina do YouTube, do algoritmo, né? Que é complexo. Complexo As pessoas demais. acham que é fácil, né? Não é. Que é só você postar postar lá e boa. Não, você sabe, tem as métricas que você tem que analisar, tudo. E eu falei, cara, se eu quero viver disso, eu preciso entender. Claro que eu não entendo tudo de algoritmo, porque cada nicho é de uma forma diferente, né? Então, às vezes, a gente tenta entender, você faz um baita de um vídeo legal e não dá nada. Aí você faz um vídeo mais ou menos e estoura, né? Pior. A gente fica quebrando cabeça com relação a isso. Por quê? Por quê, né? Mas eu aprendi hoje, né? Hoje eu aprendi assim, eu sei que algumas coisas vão bem, algumas coisas não vão, mas, enfim, eu aprendi a lidar com isso, a lidar com perder, com fracassar, a cair e a levantar. Porque faz parte, né? Faz parte. Eu acho que você como eu, a gente veio muito dessa coisa de não deu certo, bola pra frente, levanta e segue. Hoje se adapta, muda e vai embora. As pessoas hoje não aceitam perder, não. sabe? Dar derrota pra elas, é difícil, né?
Mas a derrota faz parte, né, faz Rodrigo? parte do aprendizado. Do crescimento. Sim, justamente. Às vezes você precisa estar lá no chão para enxergar tudo e se reerguer. Eu acho que, eu falei quando eu trabalhei no McDonald's, eu vim de uma época quando o McDonald's chegou no Brasil, né? Década de 90 ali mais ou menos. E eu fui entender, eu fui trabalhar como gerente de restaurante na época. E na época todo mundo queria trabalhar no Mac, né? Porque era um status e tal. E quando eu fui trabalhar como gerente, o meu primeiro dia de trabalho, botaram eu pra lavar banheiro, né? E eu falava... Não tinha nada de status ali. Não tinha nada de status ali. Mas depois, com o tempo, eu passei por todas as etapas do restaurante. Por quê? Porque se um dia eu precisasse assumir uma área, eu saberia fazer e eu saberia cobrar, né? Mostrar como faz. Mas esse é o processo. Agora, hoje, vamos falar aí, a gente vê muito isso da nova geração. Muitos, eu acredito que a maioria não aceita, não aceita. Lavar um banheiro. Sim, justamente. Eu também, quando comecei meu primeiro emprego com 15 anos, segundo emprego, porque com 14 eu fui babá. Eu fui trabalhar de final de ano, estudava de dia à noite, né? Claro, aquele esqueminha, né? O colegial. E eu precisava arrumar um emprego durante o dia para poder comprar minhas coisinhas. Sim. E eu lembro que no final do ano, eu fui numa amiga minha, nem impressora eu tinha em casa. Ela imprimiu para mim uns coisinhas lá que eu escrevi de currículo e saí entregando nas lojas de Jabuticabal, nas ruas, né? Porque eu morava lá. E eu arrumei um emprego de vendedora de final de ano, temporária. Sim. Pra ter. E eu cheguei toda na loja. Falei, oba, eu vou ser vendedora. Vendedora, caramba! Eu era mais nova. O que eu menos ganhei foi comissão, porque elas me botavam pra lavar banheiro, pra arrumar estoque e a bagunça que ficava de calçados pra todos os cantos na loja. Só que, cara, eu fiz. Ela faz parte, foi importante pro meu crescimento. Verdade. Porque quando eu saí de lá, ganhei o meu dinheirinho mínimo ali, sem quase comissão, né? Porque elas pegaram todas as comissões, que eram as macaca velha aí da área. E tudo bem, mas eu quis fazer, eu agarrei a oportunidade, eu aprendi com aquilo, né? Hoje não, você colocar alguém para lavar banheiro... Imagina. Tchau, acho obrigado. um absurdo, tchau, obrigado, entendeu? E assim, faz parte do processo, se a gente quiser crescer. Né? Exatamente. E para mim, a questão da Rádio Vox, assim, o negócio começou... Quando eu fui pro YouTube, né, a primeira vez, aí eu já tava com o Instagram, movimentando o Instagram e tal, também naquela loucura, né, de quebrar a cabeça. Pô, por que os outros crescem e eu não cresço? Aí você produziu... O que eu tô fazendo de errado? O que eu tô fazendo de errado? Você produzia um conteúdo, o cara ela copiava o seu conteúdo, o negócio dele dava 1 milhão e você não dava nada, sabe? E aí eu falei, cara, eu vou cair de cabeça no meu negócio... E aí eu comecei a entender realmente o amor pela profissão, sabe? E aí você tomou a decisão, então. Não, aí eu tomei a decisão. Você deixou 100% a área de vendas na época. Tudo. Para se dedicar ao projeto. Para me dedicar à Rádio Vox. O começo, assim, foi foda, né? Para não falar assim, não sei se pode falar palavrão aqui, não, mas assim, foi foda. O começo foi difícil, porque eu falei, eu vou desistir, sabe? Minha esposa falou assim... Mas você disse financeiramente? Existe uma preocupação, Ju, né? As pessoas perguntam, mas cara, como é que é amar a profissão? Como é que é fazer isso aí? Não, as pessoas pensam, você deve ser rico, sabe? Você deve ter alguém que te banca por trás, isso aqui lá. Não é fácil, sabe? Mas hoje eu entendi realmente o significado de você amar a profissão e fazer aquilo que você gosta. Porque quando realmente eu me entreguei de cabeça, as coisas começaram a acontecer. Rodrigo, quanto eu ganho hoje? Eu não sei. Quem administra tudo é minha esposa. Então eu cheguei para ela e falei assim, se um dia faltar dinheiro, você me fala, porque eu largo tudo isso e eu volto pro mercado de trabalho normal. É porque a gente tem as responsabilidades, justamente, né? Você a entendeu? gente tem que viver do que a gente ama, óbvio, mas você tem que correr para você equilibrar isso, estruturar. Com certeza. Para que você realmente viva, né? Sim, com certeza. Do que você ama. Mas, Ju, hoje a minha esposa é quem administra a questão financeira nossa, tá? Então, às vezes eu preciso sair para viajar, ela fala, vai. Entendeu? Vai, tá tudo certo. Eu falei, tá tudo certo. Ela fala, tá tudo certo. Eu pergunto pra ela, tá tudo certo? Ela fala, tá, pode ir. Eu vou trabalhar, sabe? E aí as pessoas me ligam, pô, Rodrigão, como é que é pra fazer anúncio? Como é que é no canal? E não sei o que e tal. Cara, fala com a minha esposa, porque eu sou aquele cara meio bonzinho, sabe que você quer ajudar as pessoas. Não, faz aí que eu falo. Você não é de negociar. Eu não sou muito de negociar, eu sou muito ruim bom no pra negócio. isso, Se alguém te sabe? pede um desconto, você dá, você não fala entendeu? Não, a minha esposa já é mais... Faz uma coisinha a mais ali, que não tá no contrato. Né? E aí as coisas começaram a acontecer. Eu comecei em Ribeirão Preto, aqui na época, só que eu dei uma segurada um pouco para não ficar gravando muito conteúdo aqui também, porque se uma hora o estoque acaba, ferrou. E aí eu comecei a viajar e as coisas foram acontecendo, e aí eu falei, bem, agora é um caminho sem volta, eu não posso desistir mais disso hoje, né? Então, graças a Deus, a Rádio Vox hoje virou minha profissão,
né? E às vezes eu assistia Shark Tank, né? E às vezes eu via eles falando assim, cara, faz o que você ama, não se preocupa com o dinheiro. Você tem que se preocupar com o dinheiro, não é possível, né? Mas quando eu me entreguei, sabe? Que eu caí Eu de ia te falar cabeça isso no agora. negócio, Eu acho assim, quando a gente faz algo por amor, o dinheiro ele é consequência. justamente isso. E outra, as coisas acontecem, Rodrigo. Sabe por quê? A nossa dedicação, o nosso amor, a nossa vontade é tão grande de ver tudo aquilo acontecer que a gente vai se dedicando, vai estudando, aprendendo, quebrando a cabeça, caindo, levantando e vai embora. E aí as coisas vão O acontecendo. universo conspira ao nosso favor, né? Conspira, exatamente. O universo conspira E ao eu favor. acho que é sempre assim, óbvio que a gente tem que ter o financeiro, porque a gente Sim. tem que se manter de alguma forma. Só que o primeiro, o dinheiro, ele é consequência. Sim. Então, o primeiro vem a sua dedicação, a sua preparação, o seu estudo, porque você tem que saber onde o Sim, mercado que você com está certeza. entrando. Uhum. Não é só sonhar, eu vou lá fazer isso aqui. Não, Não. de forma Peraí, você com certeza você ficou noites estudando, Nossa. assistindo vídeos, vendo isso, igual você fez a diálise, fez aquilo. Ou seja, você veio se preparando Sim. para fazer o que você ama. Entendeu? Não foi da noite pro Não, de dia. forma alguma. Até hoje eu continuo estudando. Exatamente, a gente não para. E com isso, a consequência financeira ela acontece. Ela acontece. É automático, né? É um negócio meio... Assim, eu todo dia de manhã, eu sou um cara muito cristão, eu levanto de manhã, eu consagro meu dia, eu vou começar, e se a coisa dá errada, eu tenho que tirar alguma coisa de proveito daquilo, né? Não é porque, não tá dando certo, não, alguma coisa. Mas assim, Ju, a gente não pode desistir. Se você ama aquilo que você faz, não desista, sabe? Aquela coisa, Gandhi desistiu, Luther King desistiu. E eu falo assim, já falei isso algumas vezes aqui, que é muito isso. Às vezes, gente, falta só você fazer assim na porta. Tchuc, já conseguiu. E às vezes você desiste ali, ó. É verdade. Você não sabe o quanto que falta para você concretizar tudo que você tá sonhando. Às vezes você tá lá há anos e você fala, cara, tá difícil, ai, não quero mais. Quantas pessoas você não vê? Quantas empresas fecharem as portas? Nossa. Era o sonho do cara ter um restaurante ou ter isso e de repente ele tá lá 3, 4 anos. Poxa, tá difícil. Aí ele desiste. Mas de repente é o momento ali que é onde as coisas vão começar a realmente acontecer. Porque, gente, é o que eu falo. Aqui você planta para colher. Sou muito isso. Então, tudo que eu tô colhendo agora, eu plantei muitos anos atrás. E eu continuo plantando agora para colher lá na frente. Sim. A vida é isso. Então, você tem que ver o que você tá plantando. Se você tá plantando bem, se você tem Deus no seu coração, sempre à frente de tudo. Você não faz pro outro o que você não quer que as pessoas façam para você. Isso para mim já é o primeiro ponto. Sim. Entendeu? E você tá seguindo o teu sonho, estudando, planejando. Por que vai dar errado, Rodrigo? Justamente. Não é? A gente não pode desistir. Exatamente. Se você, assim, quem desiste não é lembrado. Né? Quem desiste não é lembrado. Então a gente tem que continuar. Às vezes bate, né, aquela insegurança, você fala, meu Deus, depende de mim. Né? Se eu não estiver bem hoje, o negócio não vai acontecer. A gente precisa estar com a cabeça boa. Mas, por outro lado, diante de tudo isso que aconteceu, que nem às vezes eu falo, eu gosto tanto do que eu faço, que eu saio 6 horas da manhã para trabalhar, eu volto 10 horas da noite. Feliz da vida. Feliz da vida e eu tô no pique para fazer um monte de coisa. É isso né? mesmo. Que você quer fazer. Só que tem um outro lado importante, que é a família. Né? Eu cheguei num ponto que minha esposa teve que me dar um break e falou, peraí. Tava trabalhando demais. Né? A gente precisa ter a nossa vida um pouco, né? Sair um pouco. Você tem filhos? Não, não tenho. Ainda não tenho filhos. Né? Ainda não Então, tenho na hora filhos. que você tiver filhos, Então, a minha esposa tá querendo engravidar esse ano, né? A gente você vai ter que rever um pouquinho mais. Justamente, né? Mas a gente ela tá pensando em ter filhos, né? Esse ano a gente tá se programando, mas isso é uma preocupação que eu tenho, porque querendo ou não, eu dependo de viajar para as coisas acontecerem, porque eu não fico só aqui em Ribeirão Mas logo Preto. você leva junto. Assim espero, né? Assim, eu trago os meus aqui, aí o meu me ajuda nisso, a minha também me ajuda e vai embora. É aquela coisa, deixa a coisa acontecer, né? Porque se você também ficar planejando e Não, pensando não tem muito... como, não tem como. Mas, e aí, resumindo, então veio a Rádio Volks, deu muito certo. Então, hoje a gente acompanha o seu trabalho. E como é que mudou isso na sua vida? O que tipo, te trouxe esse universo para sua vida? Bem, eu acho que principalmente me conectou às pessoas, né? Eu fui entendendo que tudo aquilo que eu vivi no passado, eu trouxe um pouco de experiência de tudo daquilo que eu
vivi em termos de profissão e tudo mais, e eu coloco isso em prática. Quando eu comecei a Rádio Volks, a minha ideia era trazer dicas e ideias de customização para as pessoas, agregarem valor aos carros e tudo mais. Só que eu fui entendendo que existia uma história por trás disso tudo, sabe? Conhecer as pessoas, valorizar as pessoas. Porque às vezes a gente faz um trabalho nosso, às vezes eu tô gravando um vídeo aqui, por exemplo, a gente tá preocupado em saber se o seu amigo ali da esquina vai assistir o teu vídeo, né? Mas, quando você vê que você descobre que outras pessoas que estão sabe, quilômetros Do outro lado do mundo tá assistindo um vídeo seu, às vezes uma pessoa que tá precisando ouvir uma palavra sua, de repente ela precisa de uma informação, alguma coisa que você falou, nossa, isso aconteceu E aí vem comigo. aquele feedback positivo, E vem né? aquele feedback falando, olha, positivo. obrigada, eu precisava saber disso. Sabe? É muito Então, bom. assim, e aí, de repente, eu fui entender que o conteúdo que eu trazia para as pessoas, eu ficava preocupado com as pessoas que estavam ao meu redor, mas não, existem outras pessoas por trás que a gente nunca... E o YouTube, ele é muito isso, né, Rodrigo? Sim, justamente. São redes completamente diferentes. Totalmente. Né? Totalmente. TikTok é uma coisa... tanto é que eu tive que começar a investir no TikTok porque o meu público de 13 a 18 anos era zero no YouTube. E o TikTok Zero. tá lá? E o TikTok tá lá. E aí eu comecei a fomentar o TikTok, começou a migrar, né, a curiosidade dessas pessoas. Porque essa geração que tá chegando hoje, eles não querem saber de carro. Né? Eles não têm o mínimo interesse em querer saber de carro. Não compram a ideia e tal. Porém, algumas pessoas, depois de um certo tempo, alguns vídeos que eu já gravei com crianças, né, elas... vem de repente como um estilo de vida, né? Mas assim, vem alguma referência do pai, né? Por exemplo, o pai já gosta desse universo. Às vezes não. Sabe uma coisa que chamou muito a atenção recentemente, principalmente dos adolescentes? Nós perdemos o Jess e o Churastei há pouco tempo num acidente, que foi aquele jovem, né, que saiu com o Fusca D de Balneário Camboriú e infelizmente ele morreu nos Estados Unidos num acidente com de o cachorro carro. dele lá. Ele teve em Nova York, na Times Square, Sim. levantou o cachorro e tal. Aquele cara teve uma história de vida fantástica. Eu conversei com ele pessoalmente num evento em São Paulo. Ele, Rodrigo, eu trabalhava num shopping. Eu entrava 9 horas da manhã e eu saía 10 horas da noite, eu não via o mundo lá fora. Até que um dia eu larguei mão de tudo, comprei um Fusca, que era o Dodongo, o Churastei, e caíram pro mundo, né? Então, assim, e eles viveram, sabe? Os dois morreram juntos, né? Acho que é o que conforta a gente. Porque Mas viveram intensamente. Viveram tudo intensamente, ali, né, Rodrigo? conheceram vários lugares, sabe? Tiveram uma história de vida fantástica. E muitos adolescentes se inspiraram neles, assim, sabe? De ter essa... Porque as pessoas hoje, o que eu sinto delas, elas querem ter experiências, sabe? O consumo, o material, ele tá em segundo plano agora, né? Justamente. Inverteu. Uhum. Então você quer viajar, fazer memórias, você quer aproveitar cada instante, né? Sim, justamente. Da sua vida. Até porque hoje a gente vive num mundo que parece que passa tão rápido, né? Com Muito mais certeza. que antigamente, né? Nossa, muito mais rápido. Acelerado, tudo Passa rápido, tudo muito pressa. rápido. E aí eu hoje comecei a virar um pouco a minha chave, sabe? Antes eu tava muito ansioso para que as coisas acontecessem. Eu falei, trabalha. Tiver o tempo, curte a tua família, sabe? Os seus amigos. Eu já tô fazendo o que eu gosto. Então, às vezes eu chego em casa, o pessoal, final de semana vai ter evento, então hoje eu quero descansar, né? Então o meu descansar hoje é estar com a minha família. Antes o meu descansar era sair para ir pro evento. Hoje você já faz escolhas. Hoje eu já mais faço assim, escolhas, né? mas assim, eu vivo eu amo o que eu faço, né? E as pessoas olham e falam, caramba, eu queria muito fazer isso, tal, fazer o que você faz. Cara, não é fácil, entendeu? Não é fácil, a gente tem que se dedicar. Mas foi como eu disse, hoje eu tô me conectando à história das pessoas, a tudo que acontece por trás disso. E me fala uma coisa, dessa conexão toda sua desde moleque com esse universo. O que te chama mais a atenção, por exemplo? Por que a pessoa, quando ela decide ter um Fusca, por exemplo, a gente tem pessoas que têm desde... vem do pai, do avô, aí ok, você vem construindo, Sim. Resgatando, né? Guardando memórias, tem a história, mas tem pessoas que, por exemplo, eu tô com 30 e poucos anos agora, eu quero comprar um Fusca, eu quero ter uma Kombi. Como que você acha que desperta na pessoa e entrar mais tardio, por exemplo, para esse mercado? Primeiro que é um estilo de vida, como eu já disse, e você acaba dando uma desconectada um pouco dos seus problemas e tudo mais. Porque, como eu disse no começo, existe uma legião por trás disso tudo. Então, o pessoal das Kombis, então o pessoal o pessoal do campismo, por exemplo, né? Tem muita gente que tem Kombi que final de semana pega a família e sai para acampar na Kombi, que tem geladeira, que tem fogão. Faz o motorhome, Faz né? meio que um motorhome. Na Então, Kombi. existe um mundo por trás disso gigantesco,
né? Dentro do mundo do pessoal dos eventos também é a mesma coisa, o pessoal gosta de sair com os Fuscas na rodovia, indo passear, e aí leva as crianças junto, a esposa junto, aí você chega num evento, você tem coisas para criança fazer, você tem feira de peças, você tem móveis antigos, brinquedos antigos, barracas, né, vendendo essas coisas. Então dá aquela nostalgia, né? Então, e você conhece pessoas. Hoje, o meu mundo, os meus amigos, não são não os meus amigos da época de infância, mas são pessoas que eu conheci através do mundo do Volkswagen, entendeu? Dentro desse universo, que é no mundo inteiro. Tá. Entendeu? Então eu tenho amigos na Alemanha, você tem amigos na Inglaterra, até em todo lugar, as pessoas, sabe, conversam com você. Eu fui pro Chile, quando eu cheguei no Chile, eu não tinha... Parecia que eu conhecia as pessoas há anos, sabe? A gente começou a conversar de carro e aí começou a contar a história. É porque vocês já se identificam, né? Você já se... Vocês estão naquele... Vocês falam muito disso, conhecem essa área. Sim. E tem muita informação para trocar ali, né? E, Ju, e não é só isso. Às vezes eu vou para eventos, as pessoas acabam indo não para ver os carros, mas para ver os amigos, sabe? Quanto tempo a gente não se vê, vamos conversar tal, e bater um papo, né? Acontece um evento em Pomerode que se chama Volksfriends, que é o maior evento do Brasil hoje, e Pomerode é a cidade mais alemã do Brasil. Então, é um evento que acontece anual, que é o Volksfriends, e praticamente vai o Brasil inteiro para lá. Né? O pessoal sai do Maranhão e desce de Fusca para Santa Catarina. É Santa Catarina? É em Santa Catarina, Pomerode. É um evento que dura 3 ou 4 dias, se eu não me engano, e acontece no final do ano. É um evento que encerra o ciclo. Minha esposa nunca tinha ido. Quando ela foi a primeira vez, ela apaixonou. Por quê? Porque a cidade tem aquela coisa, você vê todo mundo com Fusca rodando a cidade, os hotéis. A maioria das pessoas que moram lá são alemãs, né? De família e tudo mais. Então tem aquela coisa, cria uma essência no evento. Resgata mais ainda. Resgata mais ainda, sabe? As festas, a gastronomia, as danças, a festa de Natal. Então não é só isso, não é só o carro, né? Então envolve tudo isso. Então, eu acho que é isso, sabe, Ju? É o que acontece dentro dos eventos, não é só o carro. Então, existe uma essência por trás disso tudo que conecta as pessoas ali. E o Fusca, inclusive, tem o Dia Nacional do Fusca, né? Tem o foi agora em janeiro, não foi? Em janeiro, né? Dia 20, dia né? 20 de janeiro é o Dia Nacional do Fusca e dia 22 de julho é o Dia Mundial do Fusca, que foi quando se iniciou a produção do Fusca no mundo, e dia 20 de janeiro foi no Brasil, né? E dia 8 de março é a da Kombi, né, que poucos carros têm o Dia Nacional e Internacional, justamente. E a Kombi também tem. A Kombi também tem. Da Kombi, dia 8 de março. Ah, porque você comentou que na verdade, quando ela começou a ser fabricada no Dia Internacional da Mulher. É o Dia Internacional da Mulher, por isso que as Kombis, a maioria das Kombis levam um nome feminino, né? E por que as pessoas dão nomes? Eu não tenho, por exemplo, eu não dou um nome pro meu carro. Então, mas é que tal, o Fusca, você olha pra ele, né, as pessoas têm... Tipo, vai se chamar... ele acaba se tornando um membro da família. Judite. Então, entendeu? Tem gente que dá nome pros carros porque acaba se tornando um membro da família. Eu tenho um amigo que tem um Fusca vermelho que chama Tomatinho, né? A Suelen, por exemplo, tem o Elvis, enfim. Suelen Calado da Kombi. Tem um amigo nosso que tem a Kombi chamada Maria Joana, que é homenagem à sogra dele. Enfim, é uma coisa que as pessoas acabam dando nome, né, pro Fusca. E é aquilo que eu falo, não se explica isso, né? Mas a pessoa olha pro carro e fala, nossa, tem cara disso aqui, vai chamar isso aqui e acaba ficando, né? E assim, hoje que a gente tá falando da nova geração, você acha que isso um dia acaba? Porque vem mudando, né? Ju, de você colecionar, né? Eu acho que acabar talvez não acabe, mas pode diminuir um pouco, né? Por quê? A gente tem aqueles carros antigos, aqueles Cadillacs, aqueles Fordinhos da década de 50. Esses carros hoje você já não vê mais circulando na rua. Porque já eram pessoas de idade, essas pessoas envelheceram e os filhos não querem mais saber daquilo. E não, além de não querer saber... as peças de manutenção desses carros ficaram muito caras. Às vezes vai até para desmanche, né? Às vezes vai para desmanche ou ficam abandonados, né? No tempo, se perdem no tempo. E a gente não sabe se futuramente pode ser resgatado. Mas o Fusca em si, esses carros, ainda você tem manutenção desses carros hoje, que não é mais barato. Muito circulando, muito ainda no mercado, tem muita gente circulando, tem carros restaurados, tem carros de pessoas que usam no dia a dia. Né? Um calheiro, um pedreiro, um jardineiro, né, que usa o carro, um gerente de banco que usa o carro para trabalhar, enfim. Cada um segue o seu estilo. Mas hoje, a manutenção desses carros hoje não é mais barata igual era antigamente, né?
Tem Então, que gostar mesmo, tem que gostar porque tem o mesmo. investimento. E a customização também. Você já ouviu, assim, ficou sabendo de alguém que investiu, assim, sei lá, um valor que você fala, meu Deus, é muito dinheiro no Fusca. Quanto, Já. assim, por exemplo? Ah, Ju, hoje, dentro do canal, eu tenho, por exemplo, empresa no caso é até de Garage Nossa lá, que eles trabalham com compra e venda desses carros, né? Então você tem carros de 15 mil e você tem carros de 250 mil, 300 mil Um reais. Fusca? Entendeu? E por quê? Por tudo que foi investido Assim, nele, de material? os carros, os Fuscas alemães são mais caros, né? Então existe. Original mesmo, vindo da Alemanha. Vindo da Alemanha mesmo. Então, Não fabricados no Brasil. Você tem os Fuscas ovais, que tem aquele vidrinho pequenininho, você tem os split, que são os vidrinhos separadinhos atrás. Esses carros são mais caros ainda, né? Existem Mas carros... tem importadora que trazem eles para o Brasil? Tem. Para revenda? Tem. Não só importadoras, como tem histórias legais também de carros que a gente descobriu recentemente em Jaboticabal, né? Um cara entrou em contato comigo e falou, cara, eu comprei um Fusca, mas esse Fusca é diferente. Eu falei, manda foto para mim. Aí ele mandou foto, eu comecei a olhar, eu falei, bem, é um Fusca 1960. Só que as lanternas traseiras dele eram completamente diferentes. Eu falei, cara, eu nunca vi uma lanterna traseira dessa diferente e tal. E aí eu comecei a pesquisar sobre o carro e eu falei, meu, não é possível. Aí eu comecei a mandar para alguns amigos que são historiadores e falou assim, cara, esse tipo de carro saiu na Austrália. Vê se ele tem a mão invertida pro outro lado, né? Porque na verdade era o padrão nosso, né? Aí eu falei, cara, me manda uma foto lá embaixo da carroceria. Aí o cara tirou, tinha o buraco para passar a direção do outro lado. A gente fala mão inglesa, né? Ele falou, cara, esse Fusca era da Austrália. Foi produzido E veio parar aqui em Austrália. E estava em Jaboticabal. Jaboticabal. Eu falei, mas como é que esse carro veio parar em Jaboticabal? Aí eu comecei a pesquisar, fui descobrir que esse carro pertencia ao consulado australiano no Brasil e a pessoa que trabalhava no consulado na década de 60 morava em Jaboticabal. E quando ela aposentou, ela acabou ficando com o carro e esse carro acabou circulando, né? E esse carro veio de lá, né? Então, isso tem no Rio de Janeiro também tem muitos, né? Variantes alemãs e tal. Então, ainda tem muito carro escondido por aí que a gente não sabe, né? E que existe uma história por trás disso. Carros de empresa hoje são carros muito procurados. Você vê, ó. Então, Fusca da Telesp. a Telesp usava, eu lembro. A Telesp usava, né? Amarelinho, né? Isso hoje, se você achar Deixa eu um carro... mostrar aqui pertinho na câmera, ó. Pessoal, dá pra ver? Dá, Vitor? Abaixa um pouquinho. Aí, agora sim. Pra não dar a luz, né? Aí. Isso. Carros de empresa hoje são carros muito procurados por colecionadores, né? Recentemente um amigo nosso comprou uma Kombi e aí ele foi restaurar a Kombi. Quando foi lixar a Kombi, começou a aparecer umas listras vermelha e azul quando foi ver uma Kombi da Hollywood, Olha. né? Década de 80, que entregava cigarro e tal. E aí restauraram o carro realmente como era da época. E pra manter da empresa. Para manter da Tem empresa. história, né, Tem história, Rodrigo? agrega valor ao carro, entendeu? Então, são essas coisas que a gente acaba encontrando, assim, durante as gravações que a gente faz, com criança também, né? Recentemente eu gravei com uma menina aqui de Ribeirão, que foi a Gi, que tem 11 anos. Também, o pai dela viu que ela tinha uma paixão por Fusca e deu um Fusca azul para ela de presente, né? Com 11 anos. Com 11 anos, o carro é dela, claro que ela não dirige, né? Mas já colocaram a placa preta, que é carro de colecionador e tal, né? O carro tava original. E a paixão dela é o Fusca. E eu falo assim, eu até gravei com ela recentemente, eu falei, como é que é pra você na escola, né? As crianças, eu falei, meu, todo mundo sabe quando a Gi tá chegando, porque o único carro diferente azul na fila é o Faz Fusca. um barulhão. Faz um barulhão, é a Gi que tá chegando na escola. Então, assim, criou uma característica dela e as crianças ficam curiosas com relação a isso, né? E é fácil comprar hoje esses carros, assim, no mercado ou não? Ju, é fácil, mas tem muito oportunista, infelizmente, hoje no mercado, né? Que às vezes acabam pedindo preços muito altos para um carro que às vezes não vale tudo aquilo. Às vezes é um Mas carro... talvez não seria por conta dessa demanda, Sim. né? Cada vez mais escasso no mercado. também, E aí tem gente que procura, aí é um produto que fica um pouco mais valorizado. Sim, com certeza. Eu acho que... Mas ainda tem os desavisados que a gente fala, né? Aquele senhorzinho que tem o carrinho na garagem, que às vezes você vai lá e dá a sorte e paga 5 mil reais do carro, que vale 25, 30 mil, né? Tipo, Tem não muito tem isso. noção, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que tem barracão de carros guardados, onde você entra lá e tá lotado de New Beetle, por exemplo, de Fusca TSI, que eles guardaram. Por quê? É investimento. Mas não para vender agora. Não para vender agora, para vender depois. Pra A Kombi, valorizar. por exemplo, essa Kombi aqui,
tá? Que é a Kombi Clipper, por exemplo, que a gente fala, e as corujinhas, que são as mais antiguinhas, que no caso são essa daqui hoje no Brasil desapareceram. Essa é a mais moderninha, Essa é a mais moderninha. Esses carros mais desapareceram do antiga. mercado aqui hoje. Por quê? O mercado europeu e americano compraram muito aqui no Brasil, né? A Kombi, o que aconteceu? Ela parou de ser produzida, o Brasil era o único país que ainda tinha a produção dela em linha, e ela passou a ser um dos 10 carros mais colecionáveis do mundo. E o Brasil era o único país que ainda tinha Kombi. E aí os gringos vieram aqui e fizeram a limpa nesses carros. E hoje o mercado está nessas Kombis aqui, que elas são vendidas ao mercado lá fora em euro, dólar e tal. E não é barato, é caro. Né? E eles pagam por isso. Então existem empresas hoje especializadas em preparar esses carros para mandar para fora. Qual que é a dica que você dá para quem sempre gostou desse universo e pensa em ter um desses veículos, então assim, para comprar mesmo? O que é legal a pessoa observar? Como que ela sabe que é um veículo de procedência, né? Primeiramente buscar o histórico desse carro, né? Saber se esse carro foi utilizado, como esse carro foi utilizado, né? Dar uma olhada no alinhamento do carro, mecânica, né? Você tem alguns mecânicos hoje. Essa geração mais nova não quer saber muito, não conhece muito, né? Mas a geração das antigas conhece mais do carro. Mas eu acho que o histórico do carro, de uso do carro, é fundamental. Como qualquer veículo, Sim, né? Sim, justamente, né? Esse carro foi usado para quê? Eu usava esse carro no sítio. Esse carro deve estar totalmente detonado por baixo, alguma coisa. O Fusquinha da professora de português, né? Então, eu usava para ir para a escola e voltava, tal. Então você sabe que às vezes é um carro que é mais alinhado, tem uma estrutura um pouco melhor, mais cuidado, né? Um carro que foi mais cuidado. Mas eu acho que é entender um pouco, olhar um pouco mais o alinhamento do carro e saber um pouco mais do histórico do carro, de quem era, de quem foi, há quanto tempo esse carro está na família, né? Se esse carro ficou parado há muito tempo. Porque às vezes a pessoa que vai vender um Fusca, ela está com o carro há 1 ano e meio. Tudo bem, mas esse carro, de quem que era? Era de um outro que ficou 2 anos, de outro. Agora, se você pega um carro que é um carro que está na família já há muito tempo, você pode ter certeza que é um carro bem cuidado, né? Sempre prestar atenção nisso. Sim, com certeza, com certeza. Rodrigo, e para a gente finalizar, quais são os projetos futuros para a Rádio Volks? Bem, hoje você faz o que você ama, então eu tenho certeza que você fica matutando 24 horas aqui, ó. Você posso fazer isso, posso fazer aquilo, tem isso, tem aquilo. Não, com certeza. É que assim, é um nicho tão... É um negócio nichado, né? Mas eu ainda pretendo rodar muito, né, para gravar em vários lugares, pessoas desconhecidas. Eu já gravei no Rio Grande do Sul, já gravei no Nordeste, já gravei, nossa, tudo quanto é lugar. Mas cada dia para mim é uma surpresa, sabe? Às vezes eu saio de casa para conhecer eu vou gravar com uma pessoa e às vezes aquela pessoa... Já aconteceu isso, tá? Já fui gravar com uma pessoa e a pessoa chegou para mim e falou, nossa, eu vou te contar a história do meu carro... mas eu tenho outros carros para te mostrar. Aí, de repente, eu abri um barracão que tinha pilhas e pilhas de carro colecionável lá dentro. Eu falo, meu Deus, né? A gente nunca sabe o que a gente vai encontrar pela frente. Mas, projeto de futuro para a Rádio Volks. Quero começar a trabalhar um pouco mais, ter um pouco mais de podcast para gravar com o pessoal. Conhecer um pouco mais a história das pessoas. Porque geralmente a gente vai até o local, grava ali o carro rapidinho e tal, mas... conectar empresas, as pessoas, né, mostrar os trabalhos, as profissões, os trabalhos que as pessoas podem oferecer para as pessoas. Tem muita gente escondida, boa por aí, né, que não aparecem no mercado. Orientar pessoas também que querem... Meu foco futuramente, depois que eu tiver estabilizadão mesmo, legal, alcancei o que eu queria, é poder ajudar outras pessoas que querem viver disso também de YouTube, dentro do mundo automotivo, a orientar essas pessoas também, sabe? A continuar o trabalho dela. Consultoria, né? Como se fosse uma consultoria dentro do YouTube. É difícil, porque minha conta hoje, eu tô com 30 mil seguidores lá. As pessoas, a primeira coisa que as pessoas perguntam, quantos seguidores você tem? Quantos inscritos você tem no seu canal, no YouTube, né? Eu falo, gente, o que paga a conta é visualização. Né? Eu falo porque o meu canal... A gente diminuiu agora, mas ainda 70% a visualização são não inscritos. Eu falo, cara, a pessoa ela consegue assistir, mas ela não se inscreve aqui no canal, entendeu? Mas Ju, mas é que tá. Você sabe uma coisa que recentemente as pessoas... Eu perguntei para as pessoas, cara, como é que é? Tem alguma dificuldade? Cara, às vezes eu tô assistindo na televisão.
Aí na televisão, onde que eu vou lá e clico lá, né, com o controle, o cara não vai, né? Não, e às vezes você não tá logado. Você achou pelo Google, por exemplo, o vídeo, aí você não tá logado na sua conta pra se inscrever. Aí já aconteceu isso comigo. Às vezes eu tô assistindo um negócio legal pelo celular. Aí eu vou clicar pra me inscrever, mas eu fui de um link do Instagram, por exemplo. Não foi logado na minha conta, eu não consigo. Aí até eu ir lá na minha conta e achar de novo esse canal, pesquisar, você já desistiu. É verdade. Enfim, eu acho Mas, que é isso. Teve, assim, eu só queria deixar um registro de uma história, rapidão aqui, que foi o Rômulo. Esse cara, ele faleceu, ele tava com câncer. Quando o irmão dele entrou em contato comigo, eu conheci ele e tal, e ele tinha o desejo de deixar o registro do carro dele, a história do carro dele. Ele já tava com câncer bem avançado e tal, e foi um dos vídeos mais difíceis para eu gravar e para eu editar. Foi muito difícil para mim, né? Você gravar um vídeo sabendo que uma pessoa vai morrer. Né? Ele também já estava ciente. E não era um Fusca, não era uma Kombi, era uma Santana Quanto. E eu abri uma exceção no canal porque ele queria deixar o registro dele da paixão que ele tinha pelo carro dele. Né? E foi, acho que foi a partir daquele cara que eu virei a chave na minha cabeça que eu tinha que realmente me preocupar com as pessoas, com a história das pessoas. E não ficar preocupado em querer gravar os carros daqueles caras milionários e não sei o que e tal. Sabe, foi ali que eu virei a chave, que eu realmente entendi, que eu falei, Você percebeu, é esse aí? Esse aí foi um Rômulo. Foi um vídeo que a gente gravou, geralmente eu faço o vídeo mais andando, mostrando o carro, a gente fez estático esse vídeo, porque ele estava muito cansado, ofegante. E nesse momento você percebeu a importância que é do seu canal em registrar essas histórias, em deixar o registro Rodrigo? da história das pessoas. E pra mim, ver a felicidade desse cara dirigindo o carro dele, ele não tinha condições físicas na época pra poder dirigir o carro, mas ele quis dirigir o carro. Porque o que as pessoas mais gostam é fazer o camera car que eu faço, né? Que é filmar eles dirigindo o carro. E você vê a alegria desse cara dirigindo o carro dele, que ele fez, sabe? E aí, tanto é que ele acabou esse vídeo, ele voltou pra casa, ele foi pro hospital, acho que 2, 3 dias depois. E eu falei, eu preciso editar esse vídeo dele, eu quero que ele assista o vídeo dele, né? E aí eu varei eu virei a madrugada editando o vídeo dele. Minha esposa junto, eu chorei porque eu falei, é difícil, sabe? Você terminar um vídeo e falar, meu Deus, né? E quando foi pro ar, ele faleceu quanto tempo depois? Não, depois? ele faleceu, eu não sei se foi umas semanas depois, assim, foi coisa rápida. Perto. Foi bem perto. Mas assim, eu fiquei muito feliz porque eu soltei o vídeo, eu publiquei o vídeo, na verdade, e eu já mandei o vídeo do link fechado pra ele, não tava no ar, mas eu fiz questão que ele assistisse. Ele, não, Rodrigão, solta o vídeo depois. Eu falei, depois do quê? Eu falei, não, cara, você vai assistir o seu vídeo. Aí ele assistiu o vídeo, depois ele me ligou à noite chorando. Cara, obrigado, não sei o que e tal. E eu sou muito amigo do irmão dele, que é médico hoje, né, o Rogério. Mas esse foi um cara que me fez virar a chave, sabe? Me fez virar a chave. Então, essa foi uma das coisas legais. E pra finalizar, eu acho que a curiosidade... Você já ouviu falar da história do Fusca Azul? Todo mundo, quando passa, vê um Fusca Azul, dá um tapinha no outro, as crianças sabem disso. Né? Sério? É só uma história que todo mundo viu um Fusca Azul na rua, todo mundo bate, Fusca Azul e tal, né? Todo mundo pergunta sobre isso. Por que da história do Fusca Azul? Acontece que na época os carros eram preto e branco que saíam. E aí, um belo dia, um funcionário errou a tonalidade da tinta e o carro saiu azul e o supervisor passou e deu um tapa nele porque o carro era azul e o cara virou... E aí pegou. Virou piada no refeitório na época, né? E todo mundo, cada vez que ele passavam por ele, o pessoal, Fusca Azul batia nele lá e a história foi passando de geração para geração. Foi passando de geração para geração. Ô, Vitor, a gente tem mais fotos aí? Vamos passar rapidinho para você só comentando. Esse foi meu casamento, né? Tínhamos que mostrar, tinha que mostrar aí a Melina. E olha, não, o casamento, mas porém, olha o que tem atrás, né, do casal. Esse foi um dos itens, os convidados todos foram de Fusca e Kombi no Sério? evento. Foi muito legal. Porque agora que eu cheguei, porque eu não sabia, mas minha esposa tinha convidado todo mundo e o pessoal foi de Fusca e Kombi no casamento e foi muito bacana. Essa foi a Selena, que é o Fusca do... O pai dela deu esse Fusca pra ela, o Fusca Azul. Que é a de 11 anos que você Não, essa menina é de Campinas. Essa é outra. Ela é de Campinas. A Selena acho que tem 9 anos, se não me engano. Também falar de vender o carro pra ela vira uma onça. Gravei com ela. Foi o meu primeiro vídeo com criança, foi com ela. Que legal.
Aí a Gi, aqui em Ribeirão Preto, Essa né? é a que você contou. Aqui em Ribeirão Preto, que eu gravei com ela faz uma semana e meia, mais ou menos. Esse vídeo não foi pro ar ainda, né? Eu tô editando esse vídeo, mas também é uma história bem bacana com ela aí. Esse é em Pomerode, né? O evento do Volks Friends, né? Aí a gente sente um pouco da essência do evento, as crianças, né? Com os carrinhos lá de bebê, né? De As Fusca, de Kombi, as réplicas, réplicas, né? Aí foi na Argentina, com o pessoal lá do Movimento Arco-Íris de Buenos Aires. Aí foi no Senac, depois que eu me formei, o pessoal me convidou para dar uma palestra lá, para falar um pouco sobre web rádio, como é que foi, porque eu não segui pro rádio, né, na verdade. Eu Você acabei, empreendeu, né? eu Tipo, parti para um outro segmento e aí mostrar essa oportunidade para as pessoas aí. Isso aí na época da web rádio. Isso aí foi uma visita na fábrica da Volkswagen, quando a Volkswagen abriu, acho que foi o aniversário de 60 anos da fábrica, eles abriram a garagem secreta e tinham vários carros guardados 0 km lá dentro. Lá. Que legal. Será que eles vão vender um dia? Eu acho que não. O carro do Rômulo Estrela, né, do ator da Globo, que a gente gravou. Isso foi uma das coisas bem legais também que aconteceu no canal, a gente conhecer essas pessoas famosas aí, Que né? tem essa paixão também, Que né? tem essa paixão. Essa aí é a nossa Kombi, né? Que recentemente, na última sexta-feira, eu e minha esposa, nós vamos fazer uma viagem com ela. Ela foi transformada numa Kombi Home, né? Uma Kombi Camper, na verdade. E a gente fez o camping no quintal de casa. O primeiro teste nosso para ver como é que é. A gente vai para o Uruguai fazer uma viagem com ela. Ela é recente, essa reforma, então, né? Eu já tinha sido customizada e aí uma empresa de Campinas, que é a Camper Kombi, chamou a gente para fazer esse projeto de transformá-la numa camper. Né? Que legal! Então por dentro ela tem pia, ela tem geladeira, ela tem fogão, o banco dela atrás vira cama. E vocês vão agora pro... Nós vamos pro Uruguai, nós vamos fazer uma viagem pro Uruguai com ela e eu vou descer gravando toda... Pra quando que é a viagem, Rodrigo? A viagem vai ser pro ano que vem, né? Mas a gente está se programando aí para fazer alguns testes antes da gente sair para essa viagem aí. Isso aí é um registro meu fazendo um câmera car, né? Eu tava gravando um outro carro dentro de uma Kombi. Muito isso. bom. Agora, me responda se essa frase tem tudo a ver mesmo. Se meu Fusca falasse. Tem, viu? É isso, não é? Pior que é. Filme do Herbie, né? O famoso Herbie aí. Se meu Fusca falasse... Nossa... Eu já tive tantas pessoas de idade que eu gravei, senhoras mesmo, que elas falavam, nossa, né? Esse Fusca! Ela falou, se falasse, meu Deus do céu, ela falava, né? Procede, né? Procede, literalmente procede. Mas é o que você falou, as memórias, As né? memórias. Igual eu falei, por mais que eu tenha poucas experiências, mas assim, eu tenho muitas memórias dessas épocas, assim... Que aí remete à minha melhor amiga, né? Quantas vezes, nossa, e a gente chegava com esse Fusca, e aí a música dentro do Fusca, o momento especial ali, né? As viagens. Então vai ficando, né? Vai ficando, guardando. vai ficando. Tem carros que a gente marcam a gente, né? Eu já tive vários Fuscas e, por mim, cada um deles teve a sua história, né? Teve alguns carros que eu tentei resgatar, mas eu não consegui. Tem um Fusca nosso que tá com o Henrique Castelli, né? Que eu tinha, tá com ele lá no Rio. Você já tentou comprar de volta? Já, mas não teve jeito, não teve jeito. A gente foi eu fui gravar uma temporada no Rio de Janeiro e tentei procurar o carro lá, mas sem chance. E como é que você descobriu que tá com ele? Porque dentro desse meio nosso, como eu disse, né? Vocês trocam muito a gente troca muita informação com alguns atores, pessoal com jornalista que tem Kombi e tal, e o Felipe Ciani também tem uma Kombi recentemente, gravei um vídeo com ele, onde ele falou um pouco sobre isso daí também. O Rômulo Estrela tem. O Fusca da Ana Maria Braga, gravei domingo aqui em Ribeirão Preto, né? O Fusca que era dela, nós encontramos o carro e com todos os documentos, o carro foi tirado zero e no Rio de Janeiro e foi feitas as manutenções aqui em São José do Rio Preto, porque ela era da região aqui, né? E o Fusca estava aqui em Ribeirão Preto. São Joaquim da Barra, né? São Joaquim da Barra. E o Fusca estava aqui em Ribeirão, aí eu mandei uma mensagem e tal, e enfim. Que legal. Muitas histórias. Muitas histórias. Rodrigo, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Vamos continuar acompanhando as histórias aí pelo seu canal do YouTube, lá pelo Instagram, para estar sempre por dentro, né? Com certeza. Das memórias, das histórias. Eu que agradeço o convite, né? Eu, quando conheci você, na verdade, eu conheci porque eu sou uma pessoa, quando eu vou para algum lugar, eu não procuro procurar os amigos, eu quero conhecer pessoas novas.
E num das minhas andanças por aí, eu escutei alguém falando Juliana Rangel uma vez. Na segunda vez falaram de novo. Eu falei, Bem ou mal. Bem ou mal, mas falem de mim, né? Eu falei, quem é a Juliana Rangel? Eu fui pesquisar, achei você, né? Aí eu falei, bem, ela traz coisas legais, conteúdos legais, porque eu não fico só focado no Instagram, somente em coisa de carro. Eu quero saber um pouco, o que está acontecendo no mundo da gastronomia. Na época você estava em Nova York, se eu não me engano, tal, né? E aí eu peguei algumas dicas também, enfim. E aí eu comecei a seguir, né, entender um pouco mais. Se eu não me engano, foi você que me passou até, inclusive, que faleceu recentemente com o cachorro lá, não foi? Foi. Eu acho que você me mandou algum link dele na Times. Ele tava na Times Square lá na época, eu acho que veio de você, inclusive, que eu vi. Sim, ele tava na Times lá, acho que foi na época que você tava lá. Foi, né? Ele tava lá. Foi sim, eu acho que o acidente dele veio coisa de semanas depois. Foi semanas depois. Que eu retornei de lá. Foi semanas depois. E aí eu comecei a seguir, comecei a acompanhar, entender um pouco mais, né, também do que acontecia aqui em Ribeirão. E achei super legal, né? Então, vira e mexe, às vezes eu tô acompanhando o teu trabalho lá também, saber o que tá acontecendo aqui. Isso aí, estamos nos acompanhando. Com certeza. Obrigada, viu, Rodrigo? Ju. Valeu. Pessoal, e ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.